Oi, turma. Do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 82, Tua Obra. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Paulo. Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio às tuas aptidões e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Tens, assim, a tua obra particular e intransferível na execução do plano universal de Deus. Não aspire, desse modo, a assumir de imediato as responsabilidades daqueles que se encontram expostos à multidão a pretexto de desempenhares mandato especial ante a providência divina. A tarefa de que te incumbes nos últimos degraus no plano, ou no plano mais obscuro do lar, é de suma importância nos desígnios do Senhor. A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela em que se grafarão palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade. E o menino que te obriga, apesar das noites de insônia, pode trazer consigo o trabalho de auxílio providencial a um povo inteiro. A fonte que proteges em muitas ocasiões será o alimento para milhares de criaturas, e a árvore que plantas dar-te-á, talvez amanhã, o remédio que te precises. Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faze-o do melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina do nosso Divino Mestre, foi ele, um dia na terra, humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços de pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. É o que o texto está querendo dizer para a gente, pelo que eu entendi, né? É que as tarefas, por menor que elas sejam, elas estão sendo ensaios para tarefas maiores, né? Como a gente ainda não tem um grau de evolução grande, então para nós é dado trabalhos pequenos, que a gente aguenta fazer, né? Então, um filho que você cuida hoje é um ensaio para você participar, por exemplo, de uma equipe espiritual a cuidar de pessoas que estão em sofrimento ou em tratamento, seja na parte da reencarnação ou na parte da chegada para o plano espiritual novamente desse ser. Eu tenho lido bastante obras assim, de equipes que se juntam para fazer o atendimento, né, daqueles que desencarnam, às vezes sem consciência, ou com muitos débitos, né, ou que estão nas zonas umbralinas. Então, eu vejo que essas equipes que vão socorrer, eles são assim como se fossem verdadeiros pais e mães, né? Aquilo que se espera de um pai e uma mãe, numa vida encarnada, né, que é o carinho, o amor, a dedicação, o perdão, né, a tolerância, a paciência, a disciplina. Então eu vejo que essas equipes elas chegam para socorrer pessoas, espíritos que elas nunca tiveram acesso, apenas pela caridade mesmo, pelo trabalho, pelo bem comum, né? E eles atuam como se fossem verdadeiros pais e mães, porque eles vão na disciplina, eles vão naquela ordem, eles seguem um planejamento, eles vão com amor falar, às vezes até um pouco mais ríspido, mais duro, porque dependendo do espírito endurecido, não dá para você atingir ele só com palavras amáveis, você tem que mostrar a realidade para ele, às vezes é um baque, eles estão ali preparados para poder amparar quando o ser toma consciência de que ele está no plano espiritual, que muitos que são endurecidos não sabem que morreram, né? Para eles, eles continuam na carne. E se foi um ato suicida, se foi um ato criminoso, eles continuam assistindo aquele ato. Então, para eles, é como se eles estivessem na carne. E as equipes que vão socorrer, elas geralmente vão com muito amor, muita paciência, muita tolerância, né? E eu já fiz parte de equipe da gente ter que fazer a triagem, né? De ir nas casas de pessoas, ver se realmente elas estão em más condições, para que o centro espírita que eu tivesse, por mês, a gente dava uma cesta básica para aquela família, fazia campanhas de roupas, né? Se precisasse de fralda, algumas coisas assim, leite, alimento. Bom, enfim, quando eu fui fazer as triagens, eu sou muito Santo Tomé, né? Então eu queria ver para quem estava indo aquelas cestas. Eu entrei na equipe para isso. Eu não entrei para ser boa, né? Uma coisa é você entrar numa equipe disposto a fazer a caridade, e outra coisa é você estar disposto a ver a realidade, né? Então eu queria ver se aquelas pessoas realmente tinham a necessidade.
Se tivessem, aí eu agiria com caridade, né? Então eu fui. Chegou lá, trabalhamos em vários locais, realmente locais muito ruins de acesso, famílias muito sem estrutura, né? Mas teve um caso que me chamou a atenção. A mulher era uma senhora de idade, já começa por aí, sozinha, né? E ela disse que tinha uma casinha com uma cama, mais nada, e que ela precisava de alimento. Pela lógica, o que adiantaria ela ter uma cesta básica se ela não tem nenhum fogão, se ela não tem uma geladeira, se ela não tem uma pia? Ela falou que só tinha uma cama. Aí eu falei, não, tem alguma coisa estranha, eu quero ir na casa dessa senhora, eu quero ver de perto, né? Aí peguei uma equipe e fui até a casa dessa senhora num dia de surpresa, sem avisar. Chegamos lá, a vizinha que atendeu, ela não estava em casa. Aí a vizinha falou assim, ela dorme naquele barraco. Aí eu falei, ela só dorme ou ela mora lá? Ela passa a maior parte do tempo lá. É naquele barraco ali que é a casa dela. Aí eu bati, conforme eu bati, só estava encostada a porta. Era uma porta de madeira. A porta abriu e conforme abriu, só tinha um espaço, né, dos 90 graus ali da porta. Então eu só consegui fazer isso com a porta, porque a cama já estava logo de frente com a porta. Não tinha guarda-roupa, não tinha janela, não tinha nada. Só tinha aquela porta e aquela cama lá dentro. Falei, minha Nossa Senhora, que condição. Mas, como eu sou Santo Tomé, eu falei, não tem lógica dar uma cesta básica para essa mulher. Aonde é que ela vai fazer essa comida? Né? Se ela pedisse roupa, se ela pedisse cobertor, faria lógica. Apesar que eu não achei nem roupa dela lá. Sinceramente, só uma cama bagunçada, mais nada. Aí eu peguei e voltei na casa da vizinha, falei para a vizinha, mas ali só tem uma cama, como é que ela se vira para fazer comida e tal? A senhora sabe? Ela falou assim, é porque ela vive mais na casa do filho dela do que ali. Aí eu falei, mas aonde é a casa do filho dela? Aí mostrou. E nós fomos, né? Vamos lá, vamos ver como é que é essa casa. Se a casa for tão pior, né? Aí nisso meu coração tinha ficado na dúvida em relação a como fazer a comida, mas ao mesmo passo eu já comecei a amolecer porque as condições do lugar e das casas eram muito ruins. Quando eu cheguei na casa do filho dela, naquela época, estava saindo a antena parabólica. Era o olho da cara, tem um negócio daquele. Nem na casa dos meus pais tinha, eu morava com meus pais. E meu pai trabalhava dia e noite, não tinha uma parabólica. Quando eu entrei na rua da casa do filho dela, a única casa que tinha uma parabólica, adivinhe, era a casa do filho dessa mulher. Tinha uma parabólica. O chão era de barro da casa. Eu bati, abriram a porta, o chão era de barro, era de comunidade. Realmente eles estavam dentro de uma comunidade. Mas lá dentro tinha tudo. Uma TV, que eu não lembro quantas polegadas eram, mas era bem grande na época, né? Daquelas de tubo ainda, mas bem grande a televisão. Tinha rádio com caixas de som enorme, porque a gente abriu a porta e deu de cara com a sala, né? Então na sala deu para observar. Tinha sofá, o tapete jogado no chão de barro. Eu não quis nem terminar de entrar. Só perguntei, era a nora dela que atendeu. Falei, Dona Maria tá aí? Não, ela não tá, ela saiu. Aonde é que ela mora? Ela mora aqui com a gente, né? Só que aí, quando chega de noite, às vezes ela vai dormir na casa dela. Ela passa mais tempo lá na casa dela quando ela tá a fim de ficar dormindo. Ela dorme durante o dia, ela dorme de noite. Então, quando ela quer descansar, ela vai lá pra casa dela. Ela tem a cama, né? Ou quando ela vai namorar. Aí eu, opa, né? Peraí. E vocês? Vocês estão precisando de alguma coisa? Não, meu marido trabalha, a gente tem tudo. Por quê? Eu falei, porque ela entrou numa campanha, né? Que a gente dá uma cesta básica por mês e ela vai receber roupa, ela vai receber o alimento. Não, mas ela não precisa de nada disso não, moça. Ela recebe aposentadoria, ela tem o meu marido que dá tudo que ela precisa, ela não tem necessidade de uma cesta básica. Bom, enfim, a gente estava ali fazendo um trabalho de caridade, né? Eu levei isso para o dirigente do trabalho, falei, a gente constatou que a mulher não tinha necessidade daquela cesta e a gente está aqui para ensaiar a ser caridoso com quem necessita, né? E são pequenas obras que a gente faz.
mas é com muito sufoco, porque a gente depende da doação de outras pessoas, a gente depende da ajuda de muita gente para ajudar os mais necessitados. No caso dela, não tem necessidade, né? E teve uma reunião, ela apareceu na reunião e chorou, e tudo bem. Enfim, foi cortada do programa, lógico. Mas eu vejo essas equipes de centro espírita, de igreja, principalmente os religiosos, né? Fazem essas campanhas de doação. É um exercício, não deixa de ser um exercício, né? E eu não posso ir pela ideia do seguinte, de que a gente faz a nossa parte e o outro é que não tá fazendo a parte dele. Aí é problema do outro, né? Eu não posso ir por esse princípio e deixar quem não precisa ganhar e quem precisa ficar sem. Então eu sempre investigo essas coisas. As obras que a gente vai fazer na vida de uma pessoa, a gente primeiro precisa investigar. A gente só pode ajudar quem realmente quer ajuda e precisa de ajuda, né? Os nossos ensaios de fazer o bem não pode ser a qualquer um. Ah, eu escutei que uma pessoa está precisando, então pá, eu já vou lá e faço. Não, eu tenho que investigar, eu tenho que ter certeza. Eu contei aqui o caso de um hospital que foi desativado. Eu vi no noticiário que crianças estavam passando muito frio naquela noite, precisando de leite. E como era um hospital, tinha parte do necrotério. Eu assisti no jornal crianças deitadas no chão do necrotério sem ter feito higienização. Aquilo mexeu muito comigo e eu fui trabalhar. Cheguei na escola, falei para a molecada, falei, pelo amor de Deus, me traga um leite, um papel higiênico, roupa, alimento, que eu preciso ir lá no Brás levar isso daqui para um pessoal que invadiu um hospital desativado. Eu achei que havia um pouquinho, né, uma sacola, duas, eu falei, coloco no ônibus e levo. Que nada, veio uma perua, eu contei essa história esses dias, né, veio uma perua, aí o pastor largou tudo aqui em casa, falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou carregar tudo isso? Eu não tenho carro. Aí liguei pro pessoal do meu centro espírita, falei, dá para vocês me ajudarem? Puxa, me deram puxão de orelha, porque não foi planejado nada, tinha que levar logo porque o alimento estragava, né? E, bom, enfim, nós fizemos aquela ação. Aí, para minha frustração maior, as pessoas que estavam dentro daquele hospital já estavam inscritas em programa de governo. Eles estavam ali justamente para pressionar o governo a dar casas para eles. Eu não sabia disso, na reportagem não passou. Depois de muitos dias, semanas, não lembro bem, aí saiu um outro jornal falando sobre eles. Que eles tinham sido escolhidos já, mas eles estavam com falta de paciência, aí invadiram para pressionar o governo. Ou seja, muita ajuda que eles receberam ali também foi desnecessário. Não era tão necessário quanto o outro que estava na rua sem eira nem beira. Aqueles estavam organizados e eles já tinham o destino certo. O governo já tinha liberado as casas, só estava faltando sair a documentação, que é burocrática, né? Mas, enfim, quando a gente vai querer fazer alguma coisa e a gente não estuda ela, a gente pode meter os pés pelas mãos e acabar ajudando quem não precisa. Então, o texto vem falar para a gente que é nas pequenas tarefas que a gente vai chegar nas maiores, né? Então, hoje eu dou uma roupa para uma pessoa que está morando na rua, depois eu vou ajudar duas, depois eu ajudo três, depois quando vê eu tenho uma equipe que me ajuda a dar sopa, daqui a pouco quando vê eu consigo roupas, eu consigo alimento, eu consigo brinquedo para aquelas crianças, eu vou no meio de comunidade, eu começo a levar um pouco de alegria, de esperança, de motivação para aquelas pessoas. E a coisa vai crescendo. Então, nas pequenas obras, você jogar água na tua planta é uma obra. Por quê? Porque essa planta vai crescer, vai florir. Se for uma árvore, vai dar frutos lá na frente. E quem é que vai se alimentar desse fruto? Você mesmo. Então, tudo aquilo que a gente faz vai voltar para a gente. Não fique preocupado se aquilo que você fez para alguém a pessoa te valorizou ou não. Não fique preocupado se essa pessoa que você tanto gosta, tanto se doa, ela vai reconhecer as suas ações ou não. Porque não é com a pessoa o teu problema, é com Deus. Você não fez um acordo com a pessoa, você fez com Deus. Eu acabei de ler aqui no Religião dos Espíritos, né? Um governante fez um trato com Deus, devia governar, fazer o melhor pelo seu povo, né? Dar os três pilares, educação, saúde, segurança,
dar condições de boa vida para a população, ganha voto, ganha muito dinheiro para estar lá em cima, ele tem que ter um compromisso. Quando ele não tem, o que acontece com esse político? Volta depois encarcerado como débil mental, num corpo que não vai ajudar ele em absolutamente nada. Vai ficar preso ali por anos num corpo, né? Porque foi uma criatura que não soube, né, usar o poder que tinha, as habilidades, a competência que Deus deu. Uma pessoa que é artista, por exemplo, né? Ele tá lá para poder entreter, né? Dar alegria ao povo, trazer para a gente um momento de relaxamento, né? De sorrisos bobos. Mas aí aquele artista pega e vai lá e faz uma novela, cultuando aí a história do LGBT, como eu falo, ABCDEFG, né? Que é o alfabeto inteiro já. Aí ele vai lá e ainda no papel que ele faz na novela, ele reforça essa ideia, aí molecada que ainda não sabe o que é da vida, acaba seguindo aquele artista, né? Ou seja, ele descamba toda uma juventude e ele vai ficar por isso mesmo? Claro que não. A obra dele vai ser cobrada, né? Aí ele volta como? Ele volta como autista, ele volta como um deficiente mental. Por quê? Porque ele tinha tudo ali para poder ajudar as pessoas, mas não, ele fez serviço contrário, né? Ele reforçou ideias que podem descambar, que podem acabar com os valores de uma família, né? Hoje eu tô com homem, amanhã eu tô com mulher, amanhã não sei o que eu vou ser, hoje eu corto o peito, amanhã eu coloco o peito. Esse negócio todo não é querer falar, mas é um desequilíbrio muito grande, né? E essas pessoas que não conseguem se equilibrar, elas acabam querendo o desequilíbrio dos outros também, até porque elas estão muito mal acompanhadas espiritualmente, né? Quando a gente se desequilibra no emocional, a gente atrela perto de nós o quê? Ah, não, eu sou muito bem resolvido. Ah, o que isso é resolvido? Não, hoje eu sou homem, amanhã eu não sei. Amanhã eu sou mulher. Então, você está bem resolvido? Não, você não está bem resolvido. Bem resolvido? Pode ser o homossexual, sim. Né? Eu acredito que exista isso, da pessoa sentir atração por um outro do mesmo sexo. Por quê? Porque nós ora encarnamos como homem, outra hora a gente se encarna como mulher, e de repente na outra vida, aquela parte masculina, né, da encarnação daquele ser como homem, ficou tão arraizado no perispírito dele que quando ele vem como mulher, ele não consegue se enxergar como mulher. Então ele acaba tendo essa atração por outro homem, né? Sendo mulher e tendo atração por mulher, desculpa, e fazendo o papel de homem. Mas eu conheço pessoas íntegras, honradas, que são homossexuais e que você conversa com eles naturalmente, como homem ou como mulher. O que eles fazem dentro de um quarto não interessa para ninguém. É só eles e Deus. É uma coisa eles e Deus. Não tem nada a ver com promiscuidade como as pessoas querem colocar, né? Então, quando a gente está falando das obras, isso também é uma obra, né? Se o cara, a mulher, eles são homossexuais, estão a fim de formar uma família, eles estão fazendo uma obra. Família é obra. Agora, se aquilo ali é um motivo para sair descambando, hoje eu pego um, pego o outro, aí já não é obra, aí já é bagunça, né? É uma outra situação que eu queria colocar, né? Eu leio Alânia, é um livro muito bom. Quem puder, adquire esse livro e vai fazer a leitura, porque ele é muito bom. Um dia eu vou fazer a leitura dele no canal também. É que já tem alguns livros aí na fila esperando para chegar aqui no canal. Mas a Alânia, quem não tiver paciência de esperar eu ler, leiam a Alânia. Vocês vão ficar de boca aberta, com muita coisa que vocês acham que não faz diferença e faz total diferença na vida da gente. Lembram que essa semana, não sei se foi nesse canal ou no canal do Divaldo, que eu falo no rumo do mundo de regeneração, né? Mas eu falei que eu estava a fim de fechar um dos canais. Eu vi que diminuiu gente curtindo, né? Visualizando, curtir não importa, mas visualizando, acompanhando. Eu falei, eu vou ficar fazendo essa leitura aqui à toa, né? Então, eu acho que eu vou parar com esse canal. Aí, quando eu entrei no canal, tinha uma mensagem. Uma única pessoa assistiu o vídeo. E aquela pessoa que assistiu falou, obrigada pela mensagem, você me fez bem. Aí eu falei, eu não posso parar com o canal, né?
é uma coisa que me surpreendeu muito, a resposta de Deus assim imediata. É uma obra que eu comecei e que eu vou ter que ir até o final da minha vida, pelo que eu percebi. Ou até a hora que alguém realmente me der um toque e falar, Patrícia, você não tá vendo que ninguém tá assistindo? Para com isso. Mas, olha só a responsabilidade da gente. Por que eu falei da Alânia? A Alânia tem o Lucas, que ele foi escritor de livro. E ele acabou no umbral. Por que o Lucas acabou no umbral? Era a fase da Segunda Guerra Mundial. Os judeus eram retirados das suas casas, do seu trabalho, alguns mortos, outros escravizados pelo Hitler, certo? Viviam em campos de concentração. E o Lucas, antes até desse episódio acontecer, ele era muito materialista. Então ele escrevia livros sobre o materialismo, a importância do ter e não do ser. Só que com isso, quem é materialista acredita na morte. Quem é materialista fala, a coisa está tudo ruim, eu não estou conseguindo fazer nada, então quer saber? Dá um tiro na testa e acabou, né? E ele incendiava isso nas pessoas, ele incentivava isso nas pessoas. Que as pessoas se matassem, porque a vida não tinha sentido. Eu vou crescer, vou para um campo de concentração, eu vou morrer de qualquer jeito, né? Então ele incentivava o suicídio. E algumas pessoas chegaram a ler o livro dele, as obras dele, e se mataram. Então, além dele parar no umbral, ele viu as pessoas que se mataram por conta da obra dele. E ontem teve um episódio no meu canal onde a pessoa falou assim, Patrícia, eu tô passando por isso que você falou no vídeo, né? E eu vou fazer isso mesmo que você falou. Aí eu lembrei do Lucas. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou assistir o vídeo de novo. Vai que eu falei alguma besteira e essa mulher agora tá me seguindo e vai falar que vai fazer porque eu disse que é para fazer. Então é assim, gente. Eu venho aqui ler, eu venho interpretar da minha maneira, mas pelo amor de Deus, cada um é responsável pelas suas escolhas, né? Não é porque eu disse que entendi de tal maneira que vocês têm que entender da mesma forma que eu. Vocês vão entender da maneira de vocês. Por isso que eu faço a leitura. É baseado na leitura o meu entendimento. Mas o meu é meu. Agora vocês precisam ver na leitura o que vocês se encontram nela. O que vocês acham dessa leitura. O que dá para pegar como ensinamento da leitura. Os comentários que eu faço, eles não são tão relevantes, eles não são tão importantes, porque se for, eu vou fazer só leitura. Dá medo, vocês pensam que não? Dá muito medo de eu falar alguma coisa que, se fosse eu fazia isso, eu faria aquilo, então eu já fiz. Eu dou esses exemplos meus a título da gente se nortear, né? Mas não a título das pessoas me seguirem e fazer exatamente aquilo que eu faço, porque sinceramente, eu tô fazendo só besteira nesse mundo até agora. Eu tô aprendendo. Eu não sei muita coisa, né? Nos canais que eu entro, né, que eu peço licença, nos grupos espíritas, são todos sérios, esses que eles me deixam entrar, eu sempre deixo claro, eu estou mandando um estudo, mas não é a definitiva, né? Não é mandando receita. Aqui o canal não é para isso, eu não dou receita para ninguém. Até porque eu também não tenho. Cada dia, cada momento, a gente chega numa adversidade, às vezes você quer agir como você agiu no passado, aí você já não pode, você tem que achar o plano B, né? Ou então às vezes você age como no passado e dá errado. Então eu tô aqui nas tentativas, eu não tenho nenhum acerto até agora. Com 51 anos eu falo que eu tô aprendendo muito agora com leitura, porque até então eu só trabalhei. Eu fui no automático, eu sempre fui professora, eu sempre fui mãe, e no automático, né? Vendo as situações e tentando resolver. Não foi parando, lendo, buscando essa parte teórica, não, porque até eu não tenho tanta paciência para isso. Hoje, eu acho que por conta da comorbidade, já que eu não tenho mesmo como ficar andando para lá e para cá, então hoje eu sento, né? Aí eu tenho um pouco mais de paciência para ler. Mas, pelo amor de Deus, tudo aquilo que a gente está fazendo, né, como o próprio texto diz, é tua obra. A responsabilidade de ler, ainda muito mal, né, porque às vezes eu gaguejo pra caramba, é uma coisa, não é uma coisa, é outra, é dor, é o dente, é o ouvido, vira e mexe eu tenho alguma coisa, né? Então as leituras nunca saem um Abrastemp. Então a minha tarefa aqui, que eu me propus, é fazer a leitura e a minha compreensão para chamar a atenção
para que vocês reflitam sobre o assunto. É uma forma de chamar a atenção, mas não de me seguir, porque eu não sou ninguém para ser seguida, gente. Sinceramente, sou passível de erros e os erros que eu cometo não são brincadeira. Então, por favor, ninguém me siga. Apenas peguem essa bagagem de conhecimento que a gente tenta passar, alguns exemplos que eu tento passar, para refletir, para que vocês busquem a resposta das dúvidas que vocês têm. Né? Os textos são a base. A Patrícia seriam alguns exemplos que eu passei ou que eu passo, mas não que sejam exemplos de serem seguidos. Para seguir, a gente só deve seguir um cara, Jesus, né? É esse que a gente tem que seguir. Quando a gente for fazer qualquer coisa, qualquer atitude que a gente for tomar, a gente fala, se Jesus estivesse aqui, ele faria isso? Ah, ele não faria, então eu também não faço. Ah, Jesus faria, ah, então eu posso fazer. É o único cara que a gente pode realmente seguir, sem medo, tá bom? E vamos fazer as boas obras acontecerem, né? Não deixem de lado suas responsabilidades, não se afastem daquilo que Deus confiou. As nossas obras, a gente não pode abandonar. A gente pode ter momentos de descanso. Às vezes a obra está pesada, né? Que nem um pedreiro. Ele vai lá, ele mexe com martelo, com prego, serrote. A obra que ele está fazendo é enorme, é gigante. Ele não vai conseguir fazer tudo num dia. Ele vai ter que voltar para casa, descansar para no dia seguinte ir lá e fazer mais um pouco. É assim. A nossa obra é assim. É de pouquinho em pouquinho, tá bom? Não tenham pressa. Não fiquem sentados esperando a vida passar, mas também não precisam ter tanta pressa. Vamos devagar, analisa bem os problemas para que possam ser resolvidos e não fugir deles. Não é isso que Deus espera de nós. Ele espera que a gente faça a obra.